Vamos lá, vou falar sobre roteiro, sem roteiro. Quando eu comecei a escrever o roteiro, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu percebi que o roteiro, ele começa muito antes de ter um roteiro. Antes de se transformar em um roteiro. Porque, na verdade, o roteiro ele começa a partir da ideia. E essas ideias é que vão gerar os roteiros. E eu acho isso sensacional, porque isso fala da nossa criatividade. E aí, quando eu estava começando a escrever, eu comecei a escrever as histórias, comecei a ter os insights e tudo mais, eu comecei a perceber que eu estava gostando daquilo. E que aquilo estava fazendo, tirando de mim, espremendo de mim, uma coisa que, cara, eu nunca tinha percebido em mim, eu nunca tinha visto em mim. E aquilo foi sensacional, foi uma sensação única, inclusive. Mas tudo começou lá na minha adolescência, quando eu escutei uma música, um sermão pregado, um sermão falado, eu não sei como dizer mais ou menos, mas O Cristão Incrível, do Marco Teles. Cara, que loucura. Muito bom, muito bom. Várias camadas, se você não prestar atenção, você se perde, então é uma coisa que te obriga a ficar ali fixo, prestando atenção e escutando tudo que está acontecendo. E quando eu escutei aquilo, mudou muitas coisas de como eu enxergava a Bíblia, eu enxergava a minha fé, enxergava tudo que eu conhecia. Aquilo foi realmente um marco para mim, eu acredito que foi um marco para mim. E o roteiro que eu comecei a escrever foi a partir dessa música, eu vou chamar de música. Pode não ser uma música e me corrijam se eu estiver errado, mas vou chamar de música. A partir dessa música foi quando eu comecei a escrever o roteiro. E, cara, que loucura, sério, que loucura. Foi muito maneiro, porque dentro dessa música tem vários personagens que não tem nome, mas nós conhecemos as suas realidades. E por conhecer as suas realidades, a gente consegue pensar como que talvez seria um desenvolvimento mais pra frente das suas realidades. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esses personagens e dei vida a eles. E foi sensacional, porque dentro do meu processo criativo e entendendo que eu tinha que escrever um roteiro, eu falei, cara, eu preciso entrar a fundo dentro dessas histórias, mas muitas dessas histórias eu não vivi, eu não passei em nada disso, então como que eu vou escrever de uma coisa que eu não vivi? E isso é muito louco porque, cara, eu não vivi nada disso. Essas dificuldades, essas lutas, esses pensamentos, essas dores que os personagens tinham, eu nunca vivi. Então, o que eu comecei a fazer foi simples, foi uma coisa que eu acho que faz parte dos processos criativos. Eu comecei a conversar com pessoas que viveram, porque eu sabia que viveram mais ou menos essas mesmas realidades. E isso mudou completamente a minha escrita. Isso mudou completamente o papel, a caneta. E deu um novo norte. E fez com que tudo ficasse muito mais profundo. Cara, quando eu comecei a desenvolver os personagens dentro do roteiro, eu percebi que aquelas histórias não falavam de mim, ou da minha realidade, ou da minha vivência, ou do que eu achava, mas falavam do outro. E isso ficou muito verdadeiro. Ficou muito profundo e real, porque não era sobre mim. Não era sobre o que eu achava, mas era sobre o que as pessoas, de fato, viveram. E foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Não só foi legal, mas como também foi muito emocionante. Cara, quantas vezes eu parava, chorava, quantas vezes eu parava e tinha que espairecer a cabeça, respirar, porque estava muito intenso, estava muito profundo e eu não estava sabendo lidar com tudo aquilo. Então foi também um processo de aprendizado de coisas que eu nunca vivi, mas de coisas que as pessoas passaram e de sentir isso na pele, sabe? Sentir isso mais de perto. Talvez não na pele, mas mais de perto. E chorar com essas pessoas, e ouvir essas realidades e nem me solidarizar, né? Não sei nem se eu falei a palavra certa, mas sabe? Tá mais próximo, tá mais pertinho, tá mais quente com essas pessoas e olhar essas situações, essas realidades agora com um olhar totalmente diferente. Então, cara, foi muito bom essa parte da produção do roteiro, da escrita. E, cara, assim, vamos ser sinceros, eu nunca tinha escrito uma coisa muito maior que um poema, então, que loucura, né? E aí eu comecei a estudar mais profundamente sobre roteiro, sobre escrita e sobre tudo isso. E foi surpreendente. Porque olha como que eu me deparei. Me deparei com uma situação muito simples. De que eu comecei a escrever sem base. Simplesmente, eu só saí escrevendo.
E eu parei para pensar, cara, dentro da produção de audiovisual, dentro da produção da comunicação, do marketing, seja lá o que for dessa área, as pessoas, elas vieram antes de mim. E muitas vezes as pessoas tiveram esses mesmos processos. E elas criaram ferramentas para facilitar os processos criativos. Até mesmo para a gente ter mais liberdade na hora de criar e ter mais agilidade também. Porque às vezes a gente está aqui pensando e a gente acaba perdendo uma ideia. Então, alguém já escreveram roteiros no passado e com certeza criaram ferramentas para ser mais prático. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar. Cara, comecei a pesquisar e descobri uma coisa. Mas antes de dizer o que eu descobri, olha o que aconteceu. Como eu tinha falado, eu comecei a escrever sem nenhuma sabedoria, sem nada, só escrevi, só comecei a escrever. E, obviamente, eu queria ter algum tipo de organização dentro daquilo que eu estava escrevendo. Então, eu dividi em 5 atos, né? Então, ato 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, escrevi e aí eu tinha uma linha de raciocínio mais ou menos assim, né? O começo, né, que é a apresentação da galera, de todo mundo que estava acontecendo ali, dos personagens, das realidades. Depois o desenvolvimento no ato 2, subindo, né, o desenvolvimento. Então, como que aquelas histórias estavam se desenrolando, depois da apresentação, como que aquelas histórias se desenrolavam. Depois a gente tinha o clímax, o ápice, o ponto mais alto da nossa história, né, dos dramas, das confusões, das ações, de tudo. E depois a gente ia descendo, né, essa onda, né, vamos dizer assim. A gente ia descendo, a gente ia para a parte do pós-ápice, né, do acolhimento, e depois a gente ia para a finalização. E a gente acabava, né, a nossa história ali. E uma parada muito maneira foi que quando eu comecei a pesquisar, eu vi que, cara, alguém já tinha feito isso. Mesmo sem eu saber que alguém tinha feito isso. Que basicamente se chama pirâmide de Freytag. Então, eu posso estar falando até errado, mas é isso, pirâmide de Freytag. Que basicamente é subdividido em 5 atos, e exatamente com essa mesma logística que eu disse. Início, desenvolvimento, ápice, acolhimento, né? Inventei uma palavra aí. E finalização. E é claro que isso me deu um norte absurdo, assim, para escrever, e facilitou muito, né, também, na hora das pessoas lerem, os atores lerem, a galera da música ler e entender para que caminhos nós íamos seguir. Então, foi, assim, sensacional. Confesso que foi assim, diferente, sabe? Foi bom escrever dessa forma, até porque definia bem onde eu estava, o que eu queria dizer, em que momento os personagens estavam vivendo e essa coisa toda. Então, cara, foi muito bom pesquisar e saber que, primeiro, eu estava fazendo uma coisa certa, mesmo sem saber, e segundo, que ia ficar bem organizado e não ia ficar uma bagunça só das loucuras da minha cabeça, né? Então, isso funcionou e foi muito, muito bom, muito prático de conhecer, de saber, né? E também eu conheço alguns escritores, né? E uma das coisas que eu percebi que não faz parte do meu processo criativo é consumir muita coisa. Eu confesso que a minha leitura, ela é muito lenta. E não é lenta porque eu leio, tipo, a casa do João foi... Não, é lenta porque eu demoro a absorver tudo que está acontecendo. Muitas vezes eu até leio, paro de ler para ficar preso naquele capítulo e ficar pensando, imaginando. Isso com livros práticos, né? Prática de vida, vamos dizer assim. E também com livros de ficção, né? Então, de histórias de romance, de amor, ou de investigação e essas coisas. Então eu fico realmente mastigando o livro, né? Eu não sei como as pessoas conseguem ler 50, 100, 150 livros por ano. Cara, a galera fica fazendo esses vídeos, né, no final do ano. Tipo, quantos livros você leu? Eu li 60, eu li 100, eu li 50. Tipo, eu fico, cara, sei lá, eu li 20 e olhe lá. Tipo, caraca, eu li menos que 20. Mas, enfim, porque eu fico realmente mastigando muito isso. E eu percebi que a gente está nessa geração que corre,
Que é tudo assim, né? Um vídeo do YouTube tem que ser corte, 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 e faz e vai, e volta, e pula, e não sei o quê. E no Instagram é a mesma coisa, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, sobe, desce, e corta, e cor, sabe? Tipo, transição, e sei lá. Isso me cansa, isso tem me cansado um pouco. Acho que é por isso que eu gosto tanto do YouTube, de onde a gente está aqui agora. Né? Porque o YouTube, ele pisa no freio de alguns criadores, né? Ele pisa no freio e você tem mais tempo para falar, para desenvolver um assunto e enfim. O que faz com que, para mim, o meu processo criativo seja muito melhor. Tanto é que muitas vezes eu assisto muitos vídeos no YouTube para me ajudar no meu processo criativo e muito pouco de outras plataformas de consumo rápido. Inclusive, uma das pessoas que eu indico para vocês, eu vou falar errado, tudo aprendam uma coisa, tudo eu falo errado, tá? E vocês vão jogar aí e vão descobrir o nome certo, até a pronúncia certa, mas enfim. Uma youtuber que eu, sou apaixonado nos vídeos dela é a Rena Gal. Não sei se está certo isso, mas é Rena Gal. Tenta procurar aí. Ela é asiática, um cabelo curtinho, ela às vezes grava com um bebezinho dela, o marido dela aparece nos vídeos às vezes. Ela fala sobre como se filmar, ela fala do processo criativo dela, e ela faz vlog, traz assuntos, já criou, né, os seus curtas-metragens, então, cara, ela é muito boa. E eu sinto que ela faz isso com uma simplicidade muito grande. Muito grande. Com processos criativos também muito práticos e rápidos. Então, sei lá, vale a pena ver os vídeos dela e os vídeos dela sempre me ajudaram também a criar também pra cá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e curte, se inscreve no canal, que com certeza vai ter outras coisas mais por aqui. Tamo junto.